nós estamos lendo a tão bonita, mesmo que curtinha, carta de São João. E Deus tem revelado tantas coisas através da boca, da leitura dessa cartinha, que é muito curtinha. Lá no início da semana nós ouvimos São João dizer que Deus é amor e que Ele nos amou por primeiro. Nós ouvimos então São João dizer ontem, ou na quarta-feira, agora já não me recordo mais, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E hoje parece que ele continua dizendo isso, quando diz que quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que acredita em Jesus como Filho de Deus. Bom, meus irmãos, ao longo dessa semana nós estamos sendo inseridos nessa dinâmica de um amor que se encarna por nós, num amor que não é indiferente à nossa vida, mas de um amor que é tão preocupado a ponto de se fazer muito próximo, está mais próximo de nós do que nós mesmos. E esse amor vem ao encontro do ser humano exatamente para ser a resposta, para ser o remédio de cada um dos nossos problemas, de cada uma das questões que nós trazemos interiormente. Ao longo dessa semana nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, como hoje, e alguns versículos atrás, Jesus lia o livro do profeta Isaías, e então ele proclamava que chegara o momento em que Deus interviria na história do ser humano, restituindo visão a quem estava cego, ressuscitando a quem estava morto, curando a quem estava enfermo e anunciando um tempo de graça no Senhor, um tempo de graça. E então, depois de proclamado, nós estamos vendo Jesus realizando na prática aquilo que ele anunciou. Olha, não precisa mais esperar, chegou para vocês esse tempo, sou eu esse tempo novo. E então Jesus começa a curar muitas pessoas, e a fama dele vai crescendo. Mas vejam, meus irmãos, o primeiro sinal que Jesus realiza depois de anunciar aquela grande obra que ele realizaria através da boca de Isaías, é lá na Galileia, é lá em Nazaré. E embora muitas pessoas quisessem receber de Jesus algo de muito especial, uma bênção, uma cura, também tinham aquelas pessoas que estavam com o coração endurecido. Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é aquele que estava alguns anos atrás aqui com a gente também? E na medida em que não acreditavam no Filho de Deus, também deixavam de experimentar a bênção que ele tinha a derramar sobre a vida deles. Hoje, nós de modo especial olhamos um homem sendo curado de uma doença muito grave, de uma lepra, e a gente entende de que modo nós devemos nos comportar diante do Senhor, para que a gente receba as graças que Ele tem a derramar sobre a nossa vida. É bem verdade, meus irmãos, que nem sempre é fácil acreditar que Jesus está realmente presente e atuando na nossa história, sobretudo nos momentos em que nós estamos passando um momento de dificuldade. É difícil acreditar que Deus está cuidando da gente quando a gente enfrenta uma doença. É difícil acreditar que Deus ama a gente quando a gente precisa enfrentar no nosso coração o luto, sobretudo de uma pessoa muito amada. Como é difícil acreditar. Às vezes Deus parece distante demais de nós. Às vezes Deus parece ausente demais. E nós precisamos fazer um ato de fé, meus irmãos. E se não fizermos esse ato de fé, nós abrimos a nossa boca simplesmente para reclamar, e nós permitimos que os problemas nos amargurem. Talvez esse homem do Evangelho de hoje tivesse muitas razões para murmurar. Talvez esse homem tivesse muitas razões para ser uma pessoa amargurada. Para vocês terem uma noção do nível de humilhação que uma pessoa com lepra sofria, a pessoa tinha que andar com uma espécie de sino no pescoço, para que todos soubessem, ali estava um leproso. E ninguém se aproximava daquela pessoa. Não era só o sofrimento do corpo, mas aquele homem experimentava no seu coração um profundo sofrimento também. Era um sofrimento sobretudo na sua alma. Mas vejam, o sofrimento que aquele homem enfrentava não fez com que ele perdesse a capacidade de acreditar. Não fez com que ele perdesse de vista, com que os problemas cegassem os olhos dele para enxergar aquele que estava diante dele. E ele viu, ali estava o Senhor. E assim ele chama Jesus. E não é simplesmente como a gente chama um vô, uma avó, uma mãe, um pai, Senhor, Senhora. Ali ele estava reconhecendo, é o meu Salvador. Ali ele estava reconhecendo, é alguém que tem poder para intervir na minha vida. E então o que ele faz? Não fica se lamuriando, não conta a Jesus uma história muito longa de como estava sendo o sofrimento dele, mas ele simplesmente se prostra aos pés de Jesus.
ele simplesmente adora Jesus, ele simplesmente se abandona na vontade de Deus. Ele não pede desesperadamente, pelo amor de Deus, me cura, Jesus, mas ele se abandona. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor tem o poder de me curar. Meus irmãos, aqui está uma atitude de um coração que nunca deixou de adorar, mesmo no sofrimento. A capacidade de acreditar mesmo diante dos sofrimentos é uma capacidade que só existe num coração que não sai da presença de Deus. Só existe num coração que não perde com Jesus uma coisa chamada intimidade. Porque sem intimidade, sem amizade, pouco a pouco nós vamos entrando num caminho de dúvidas, vamos entrando num caminho de incertezas, onde a fé é roubada dos nossos corações e a gente já não consegue mais nutrir esse abandono nas mãos do Senhor. Hoje o Evangelho não fala somente sobre o poder de Jesus, tem a ver com isso, mas fala também sobre o poder da oração, fala também sobre o poder da adoração, de um coração que permanece acreditando, mesmo quando tudo ao redor parece perdido, mesmo quando tudo ao redor parece deserto, mesmo quando tudo ao redor parece somente cruz. E ao longo dessa semana eu refletia com o povo de Deus lá de Nova Sepetiba, meus irmãos, se a gente compreendesse que a cruz, ela é o local onde Deus manifesta a sua glória, se nós compreendêssemos que o sofrimento é o lugar onde Deus manifesta o seu poder, se nós compreendêssemos que é na miséria onde Deus faz brilhar a sua luz, que é nas trevas onde Ele nos manifesta de modo mais forte a sua glória, talvez a gente deixasse de reclamar, talvez a gente deixasse de se lamuriar diante dos problemas, e a gente começasse até a agradecer por eles. Se não me engano é Santa Teresa, o diácono pode me corrigir se eu estiver errado, que diz que no céu nós sentiremos saudade das cruzes que tivemos nessa vida, porque elas foram ocasião para que Deus manifestasse a sua luz e a sua glória no nosso coração. Me recordava, meus irmãos, de um momento de muito sofrimento que vivi na minha vida, quando perdi meu pai. Vejam, mesmo diante de toda aquela problemática, foi tudo muito rápido, mas ali talvez foi o momento da minha vida em que eu mais tive certeza do amor de Deus que me sustenta. Foi preciso que eu experimentasse o luto para que eu experimentasse também a consolação de um Deus que nunca nos abandona, um Deus que nunca nos deixa de lado, mas que está sempre pronto a nos estender a mão. Nós aprendemos a importância da oração quando nós olhamos não só para o leproso, e o padre já vai encerrando, mas quando a gente olha também para Jesus. Vejam, meus irmãos, era alguém 100% santo, ela era Deus. No entanto, Jesus, mesmo realizando muitos sinais, ele nunca se esqueceu que a fonte do ministério dele, Jesus nunca se esqueceu que a fonte do sucesso dele, se assim nós podemos dizer, Jesus nunca esqueceu que a fonte da fertilidade que ele possuía no seu ministério era a intimidade que ele tinha com o Pai. E enquanto a multidão, talvez alvoroçada, queria ver Jesus, ele se isolava. Jesus ia para o lugar deserto para encontrar o Senhor também no coração. Se nós, meus irmãos, queremos ser pessoas fecundas, se nós queremos ser pessoas férteis, e quando o padre está dizendo fértil, eu não digo só no trabalho que a gente realiza na igreja, mas sobretudo a gente tem o desejo de ser fecundo na nossa casa, na conversão dos nossos, na condução da nossa família. É preciso que a gente entenda que fecundidade é consequência não do nosso esforço, mas é consequência de uma amizade, é consequência de um amor, é consequência de uma intimidade que nós nutrimos para com Deus. É Ele quem realiza a obra, é Ele quem realiza o projeto. Se nós estivermos perto dEle, certamente nunca nos negará a sua força, o seu auxílio e a sua graça. Se estivermos perto dEle, se formos esses que acreditam que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, certamente Ele nos dará essa vida prometida por São João, que é vida plena, meus irmãos, é vida em abundância, é vida eterna. O padre não vai falar muito mais, mas desejo que a comunidade de Maria Mãe continue sendo uma comunidade cheia de fé, que encantou o coração de Padre Tales. Continuem sendo uma comunidade fervorosa, meus irmãos, de pessoas que adoram e de pessoas que, como esse leproso, se prostram aos pés de Jesus para reconhecer que tudo de bom que nós precisamos, aquilo de bom que nós temos, nós recebemos
e receberemos sempre do Senhor das nossas vidas. Ele é a fonte da nossa riqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.